A maioria das pessoas, quando ouve falar de cidades destruídas diretamente por Deus, lembra apenas de Sodoma e Gomorra, e para muitos a história acaba ali. Mas a verdade é que essas duas cidades são só o começo. A Bíblia registra várias outras que também enfrentaram o juízo divino de Deus. Lugares que desafiaram abertamente a vontade de Deus, desprezaram sua palavra e acabaram pagando um preço altíssimo. E é exatamente isso que vamos explorar neste vídeo. Vamos conhecer 5 dessas cidades, mas não apenas o que aconteceu, mas por que aconteceu, o que cada uma dessas cidades representava, como eram na época bíblica e o mais surpreendente, como elas estão nos dias de hoje, milhares de anos depois. Vamos começar. 1. Ai ou Hai. A história de Ai aparece no livro de Josué e é uma das narrativas mais diretas sobre juízo divino ligado à conquista da Terra Prometida. Ai não era uma cidade grande, mas era estrategicamente importante. Localizada próxima a Betel, ela ficava numa região montanhosa, o que dava vantagem militar a quem a ocupasse. O problema é que Ai não foi apenas uma cidade derrotada militarmente. Ela se tornou o cenário onde Deus deixou muito claro que nenhuma conquista aconteceria sem sua direção. Antes da destruição de Ai, Israel sofreu uma derrota inesperada. Josué 7 explica que o motivo não era militar, mas espiritual. Um pecado escondido no acampamento. Quando tudo foi resolvido, Deus deu uma ordem direta a Josué para atacar Ai novamente. Em Josué 8, versículo 1, Deus diz: "Não temas, nem te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te, sobe a Ai. Eis que dei na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra." Aqui fica claro, não foi Josué quem decidiu destruir Ai, foi Deus quem entregou a cidade ao julgamento. A estratégia que Deus ordenou foi específica, uma emboscada. Josué deveria atrair os soldados de Ai para fora da cidade, enquanto um grupo israelita entraria por trás e incendiaria tudo. Quando Ai percebeu, era tarde demais. A cidade foi cercada, conquistada e completamente queimada. Josué 8:28 resume a sentença. Assim Josué queimou Ai e a tornou perpétua desolação, em montão de ruínas até ao dia de hoje. E como está essa cidade hoje em dia? Ainda nos dias de hoje, o local exato dessa cidade ainda é debatido, mas há um lugar específico que há fortes indícios de que pode ter sido a cidade de Ai. E vou te explicar isso da melhor forma. Em 1838, um estudioso bíblico americano chamado Edward Robinson sugeriu que Et-Tel poderia ser o local da cidade bíblica de Ai, com base em evidências de referências bíblicas e topografia próxima. Essa identificação foi apoiada pelo estudioso americano William Foxwell Albright, que argumentou ainda em um artigo de 1924 que o local de Et-Tel abrigava as ruínas de uma grande cidade cananeia, correspondendo à tradição bíblica de que o israelita Josué queimou Ai e a fez um monte para sempre. Josué 8, versículo 28. Outro ponto a favor dessa hipótese é que a palavra hebraica Ai significa a ruína, que é mais ou menos o mesmo significado do nome árabe moderno, Et-Tel. A identificação de William Foxwell Albright foi aceita pela maioria da comunidade arqueológica, e hoje é amplamente acreditado que Et-Tel seja o mesmo que a cidade bíblica de Ai. Cidade de número 2. Sodoma e Gomorra. A história dessa cidade se inicia quando Deus revela a Abraão que o clamor contra ela havia se tornado insuportável. Isso significa que a maldade ali não era pontual, era constante, coletiva e profunda. Violência, arrogância, falta de hospitalidade e um desprezo total pelo que era correto. A Bíblia descreve uma cidade que não apenas praticava o mal, mas o celebrava. Abraão, sabendo disso, fica angustiado. E então vem uma das cenas mais humanas das Escrituras. Ele tenta interceder pelo povo. Ele pergunta a Deus: e se houver 50 justos? 45? 40? 30? 20? 10? O impressionante é que Deus concorda com cada redução. Isso mostra que o julgamento não era impulsivo. Era o último recurso depois de muita paciência e espaço para mudança. Mas a verdade dura se impõe.
Nem 10 pessoas justas podiam ser encontradas ali. Os anjos então são enviados para Sodoma. Quando chegam, são recebidos por Ló, sobrinho de Abraão, que ainda vivia no meio daquela cultura corrompida. E é na casa dele que ocorre a cena que define o estado moral daquela cidade. Os homens cercam a residência, exigindo que os visitantes sejam entregues para abuso. A violência, a perversão, a ausência de limites e a incapacidade de reconhecer o sagrado mostram que Sodoma havia chegado ao ponto de não retorno. Os anjos então ordenam a Ló que ele retire seus genros, filhos e filhas dali, dizendo que iriam destruir Sodoma e Gomorra, pois o seu clamor teria aumentado diante da face de Deus. Então Ló saiu, falou com seus genros e disse: "Vamos, levantem-se e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir esta cidade." Mas eles não acreditaram em Ló e zombaram da cara dele. No outro dia, ao amanhecer, a Bíblia diz que Ló demorou para retirar sua esposa e suas 2 filhas da cidade. Então os anjos o pegam pela mão, levando Ló, sua esposa e suas filhas para fora. Uma instrução é deixada: não olhar para trás. O comando não era apenas geográfico, era moral. Não se agarrar ao que Deus estava julgando, não desejar aquilo que já havia condenado. Mesmo assim, esposa de Ló desobedece, olha para trás e instantaneamente se torna uma estátua de sal. E aqui vai uma lição profunda. Quem olha com saudade para aquilo que destrói, acaba preso exatamente ali. Logo depois, o céu se abre em juízo. Fogo e enxofre descem sobre Sodoma e Gomorra, consumindo tudo o que existia: estruturas, plantações, vidas e a própria história daquelas cidades. E como está Sodoma e Gomorra hoje? A explicação mais aceita entre muitos estudiosos cristãos coloca Sodoma e Gomorra próximas ao Mar Morto, exatamente na região conhecida como Vale de Sidim, citada nas Escrituras. E quando você olha para esse lugar hoje, tudo parece fazer sentido. Um ambiente árido, desolado, seco, marcado por cheiros fortes de enxofre e estruturas geológicas que lembram um cenário de julgamento. É uma área onde a terra literalmente se rompe, onde o solo libera gases inflamáveis, onde o calor fica preso e onde cavernas ainda escondem depósitos de minerais queimados. Uma das hipóteses mais fortes aponta para as antigas cidades de Bab-ed-Dera e Numeira, no lado sudeste do Mar Morto. Nessas ruínas, arqueólogos encontraram exatamente o tipo de destruição que esperaríamos de um juízo repentino: vigas queimadas, casas destruídas por dentro para fora, restos humanos soterrados no momento da catástrofe e, o mais impressionante, o abandono completo da área logo após o evento. Nada ali foi reconstruído, nada foi retomado. É como se a vida tivesse parado de um dia para o outro, exatamente como a Bíblia descreve. A região também é repleta de betume, petróleo natural, gases inflamáveis e enxofre. Muitos cristãos acreditam que Deus usou os próprios recursos daquela terra para realizar seu julgamento. Um terremoto, por exemplo, poderia ter aberto fissuras que liberaram gases e betume inflamado, produzindo uma tempestade real de fogo e enxofre caindo sobre aquela cidade. Para nós, isso não diminui o caráter divino da ação. Pelo contrário, mostra como Deus pode usar a própria criação para cumprir seus propósitos. De forma resumida, a Bíblia garante que Sodoma e Gomorra existiram e foram destruídas por Deus. A arqueologia, porém, ainda não encontrou uma única placa escrita "Aqui era Sodoma". E tudo bem, isso não invalida o relato bíblico. Pelo contrário, a própria região do Mar Morto é tão instável que ao longo de milênios, várias partes podem ter afundado, sido submersas ou soterradas por camadas e camadas de minerais. É completamente possível que os restos dessas cidades estejam escondidos sob a paisagem alterada, sob erosões gigantescas ou até sob as águas pesadas e densas do Mar Morto. 3. Jericó. Quando falamos sobre cidades destruídas por juízo divino, Jericó é um dos exemplos mais diretos e explícitos da Bíblia. Não porque tenha acontecido um desastre natural, nem por guerra comum, mas porque o texto bíblico deixa claro que a queda de Jericó foi um ato sobrenatural, conduzido por Deus e executado através da obediência do povo de Israel. E em